Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Cumprimento de forma muito especial e envio uma saudação em nome de todas as senhoras e senhores deputados que integram a subcomissão ao Dr. Duarte Fonseca, diretor executivo e membro da direção, e à doutora Inês Viterbo, coordenadora de Políticas Públicas da Associação de Proteção e Apoio ao Condenado, a quem agradeço muito a disponibilidade para estarem com a subcomissão para a reinserção social e assuntos prisionais. A atividade que desenvolvem permitirá com certeza que nos deem um contributo relevante para a reflexão que todas as senhoras e os senhores deputados estão a procurar fazer no âmbito dos trabalhos da subcomissão. Lembrando a metodologia, embora creia que seja do conhecimento de todos, a APAC Portugal disporá de 10 minutos para a sua intervenção inicial. Tenho nota de que nos fará uma apresentação com o apoio de um PowerPoint. Seguir-se-á uma ronda pelos grupos parlamentares que assim o pretendam, dispondo cada um de 4 minutos para a sua intervenção. No final, terá lugar numa nova intervenção pela APAC Portugal, que poderá ir até aos 15 minutos. E, sem mais demoras, passo a palavra, não sei se ao Dr. Duarte Fonseca, se à doutora Inês Viterbo. Disponham então de 10 minutos para a vossa apresentação e intervenção inicial. Façam favor. Muito obrigado pelo convite, pela amabilidade e pela introdução. Eu penso que já estarão a ver a apresentação, não sei se só... Estamos sim, muito obrigada. Agradecer o convite, mais uma vez, dizer que saudamos e congratulamos esta iniciativa e esta subcomissão, a qual temos acompanhado, e também nesse sentido dizer que não faremos aqui um diagnóstico e uma apresentação dos problemas do sistema, uma vez que os senhores e as senhoras deputadas estão também muito ao corrente do mesmo, dizer apenas que subscrevemos muito dos problemas e desafios que já foram identificados, nomeadamente a questão de não termos uma taxa de reincidência em Portugal, a questão de mais de metade dos nossos estabelecimentos prisionais estarem sobrelotados, a falta de condições físicas, a falta de meios, muito aqui endereçado também à questão do Orçamento de Estado aprovado, a falta de número de técnicos e o rácio por reclusos, os laços familiares que sabemos que as prisões cortam e impedem as comunicações. No fundo, dizer que subscrevemos este diagnóstico já feito e o qual terão bastante presente no vosso trabalho. Apresentar-vos muito sucintamente o que é a APAC, porque hoje trazemos também 3 propostas muito concretas, na qual penso que os senhores deputados e as senhoras deputadas são chamados a intervir e que esperamos poder com isso contribuir também para o trabalho da subcomissão. A APAC surge em 2015 e é uma associação que trabalha a 2 grandes níveis. Um primeiro nível, a que chamamos de impacto social, que é o trabalho direto com beneficiários, portanto pessoas que estão reclusas ou que estiveram e os seus familiares, e fazemos isto a vários níveis. Por um lado, o desenvolvimento de competências sociais com programas dentro de estabelecimentos prisionais, um programa de mentoria onde acompanhamos todos aqueles que assim o desejem quando saem individualmente nos primeiros tempos em liberdade. Temos um gabinete de inserção sociolaboral onde apoiamos individualmente na procura de trabalho, por considerarmos que é um instrumento fundamental à estabilização nos primeiros momentos da liberdade. E, por fim, temos um negócio social chamado Reshape Ceramics, que é a cola de todas estas peças, que começa a trabalhar com as pessoas que estão reclusas ainda dentro da prisão, onde empregamos algumas pessoas, e depois também cá fora, e que serve também muito de bandeira para que mais empresas, associações e pessoas da sociedade civil se possam envolver nesta problemática e dar oportunidades. Isto tem-nos permitido conhecer o sistema também por dentro e conhecer muitas das suas dificuldades e o nosso segundo eixo de ação é exatamente este, um trabalho mais macro e sistémico, também a vários níveis.
por um lado, a publicação de dados e tornar legível a informação do que é este sistema, a par do que é o Sistema Nacional de Saúde ou o Sistema de Educação, campanhas de comunicação, porque não acreditamos que seja possível a reinserção sem a sociedade e a comunidade no seu todo também estarem envolvidos nesta problemática, a influência de políticas públicas e as propostas concretas que hoje aqui trazemos é exatamente nesta ótica, e por fim a promoção de eventos públicos, muito também para dar a conhecer boas práticas nacionais e internacionais que acreditamos que Portugal pode implementar, deve implementar e que não trazem necessariamente mais custos, e nesse sentido também dizer que receberão de seguida um convite para o evento anual que fazemos, o Prison Insights, que estará para breve o seu início e que será também por via digital. Dito isto, passarei a palavra à doutora Inês Viterbo, que apresentará estas 3 propostas muito concretas. Então, antes de mais, estender o agradecimento pelo vosso convite a estarmos aqui presentes. As 3 propostas que queríamos apresentar são as seguintes. A primeira, que nos parece urgente e que já foi sendo abordada nas audições anteriores da subcomissão, é a da regulamentação do trabalho em contexto prisional. Pela experiência que a APAC tem no terreno com a Reshape Ceramics e também pela experiência que empresas com quem contactamos têm no terreno, o trabalho em contexto prisional é um trabalho em condições de profunda precariedade, e esta lacuna que existe na lei, porque o Código de Execução de Penas, no artigo 43, determina que o trabalho em unidades produtivas de natureza empresarial será alvo de regulamentação em diploma próprio. Ora, este diploma nunca chegou efetivamente a ser publicado, e esta lacuna permite situações de enorme precariedade, não só em termos de remuneração, mas também em termos de proteção social da população reclusa que trabalha em contexto prisional. Temos também conhecimento de boas práticas noutros Estados-membros, concretamente em Espanha, através do CIRA, que é uma empresa sobre a qual temos bastantes informações e que temos muito gosto em partilhar com os senhores deputados como boa prática e como referência para uma alteração legislativa nesta área. A segunda proposta de intervenção legislativa que trazemos, e que é a mais querida à PAC Portugal, por traduzir a nossa visão sobre aquilo que deve vir a ser um sistema prisional, é a introdução de uma alteração legislativa que viabiliza a implementação em Portugal das casas de transição para a liberdade. O que é que são estas casas? São espaços exteriores a um estabelecimento prisional onde cumprem a parte final da sua pena as pessoas reclusas, ou seja, numa fase de transição para a liberdade. Aqui um ponto prévio para explicar o porquê desta alteração legislativa, também em alinhamento com a visão da APAC. A APAC acredita de uma forma muito simples, dito de uma forma muito simplista, que as prisões como as conhecemos hoje em dia devem ser substituídas por casas. Isto porque não acreditamos que o conceito de prisão, como existe há bastantes anos, em que se institucionalizam pessoas em espaços de larga escala, profundamente sobrelotados em muitos casos, profundamente isolados das comunidades locais e muitas vezes sem as condições de recursos humanos e físicas necessárias, não acreditamos que este modelo possa de facto alcançar a finalidade de ressocialização de uma pessoa e portanto, a privação de liberdade deve ser vivida apenas como um período em que a pessoa reclusa está obrigada a permanecer num determinado espaço, devendo esse espaço aproximar-se o máximo possível daquele que é o espaço de vivência normal em liberdade. Qual é que é esse espaço comum a todas as culturas e transversal a todas as épocas da história? É o espaço de uma casa, onde todos nós vivemos e o que é que as casas têm em comum? São edifícios de pequena escala, estão integrados na comunidade e, pela sua pequena escala, também permitem um tratamento diferenciado, individualizado de cada pessoa e permitem manter uma autonomia de decisão na vida de cada um e nas rotinas comunitárias, que são uma experiência fundamental para conviver em sociedade. E esta dimensão pequena é também refletida no próprio relatório apresentado à Assembleia da República pelo Mecanismo Nacional de Prevenção,
em que, através de vários inquéritos feitos à população reclusa, se conclui que a qualidade de vida nos estabelecimentos prisionais de pequena dimensão é superior àquela que existe nos estabelecimentos prisionais de grande dimensão, precisamente porque a falta de proximidade conduz a uma sensação de isolamento muito grande e de ausência de apoio. Esta ideia das casas de pequena dimensão inseridas nas comunidades é uma utopia? Não, e da experiência da APAC e das parcerias que a APAC tem com associações de outros Estados-membros, viemos a conhecer muitos exemplos de boas práticas já implementadas de casas de pequena dimensão para cumprimento da fase final de pena, em alguns casos até para cumprimento integral de penas de curta duração, e conhecemos casos exemplos como estes em França, na Bélgica, na Holanda, em Itália e também em Malta. Tivemos conhecimento não só aprofundado dos pilares de cada um destes projetos e boas práticas, mas também da legislação que em cada um destes Estados viabilizou a existência destes espaços exteriores a estabelecimentos prisionais. Deixamos aqui só algumas imagens da La Ferme Montgomery, que é uma herdade nos arredores de Paris, onde vivem e trabalham pessoas reclusas em fase final de cumprimento de pena. O co-presidente deste projeto vai estar presente no Prison Insights deste ano a partilhar connosco o que é a rotina numa herdade destas. Por fim, a última proposta de intervenção legislativa que trazemos é de consagração na legislação nacional de um chamado Effective Remedy para solucionar problemas graves de violação de direitos humanos em contexto de detenção. No caso P3 contra Portugal, no Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, Portugal foi condenado pelo tratamento degradante e desumano atribuído a um cidadão recluso em Portugal e que em determinados períodos da sua pena esteve a cumprir a sua pena num espaço inferior a 2 metros quadrados, o que é verdadeiramente preocupante. E a admissibilidade deste caso para o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem teve como pressuposto o facto de não existir a nível nacional um mecanismo que de forma eficiente e eficaz pudesse restaurar ou até prevenir a existência de danos como aqueles que o cidadão P3 sofreu, não só porque qualquer queixa perante a Direção-Geral, perante o diretor do estabelecimento prisional ou perante a Inspeção-Geral de Serviços Prisionais, eles não serem uma entidade independente para apreciar a queixa, como pelo facto de a Provedoria de Justiça ou as suas recomendações não serem vinculativas e de não existir perante os tribunais administrativos ou perante um juiz de execução de penas um mecanismo efetivamente dirigido à apreciação de queixas deste tipo. E, portanto, seria benéfico que estas queixas pudessem ser apreciadas a um nível nacional de maior proximidade com a realidade do que aquela que tem o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem. Em linhas gerais, são estas as 3 propostas de intervenção legislativa que vimos trazer à consideração dos senhores deputados, estando disponíveis, inteiramente disponíveis, para dialogar em maior detalhe sobre elas e sobre outras questões que os senhores deputados considerem relevantes. Muito obrigada. Eu é que vos agradeço, em nome das senhoras e dos senhores deputados, esta apresentação inicial e a apresentação de propostas concretas a esta subcomissão. E, dando início agora à segunda ronda, apelava à compreensão dos demais senhores deputados inscritos para o pedido do senhor deputado do Bloco de Esquerda, José Manuel Pureza, que terá que se ausentar para outra reunião e que pediu para ser o primeiro a intervir. Na certeza de que o senhor deputado Pedro Rodrigues, do PSD, não se importa, bem como o senhor deputado Francisco Oliveira, do PS, eu dou então a palavra ao senhor deputado José Manuel Pureza, a quem cumprimento. Faça favor. Muito obrigado, senhora deputada Cristina Rodrigues, senhora Presidente. Quero também agradecer aos senhores deputados Pedro Rodrigues e Francisco Oliveira pelo facto de me permitirem ultrapassá-los, mas na verdade tenho logo a seguir às 2h30 tenho uma outra reunião. E queria naturalmente cumprimentar de maneira muito efusiva o Dr. Eduardo Fonseca, a Dra. Inês Viterbo, com quem já tive a oportunidade de me encontrar, enfim, por diversas vezes, e que
saúdo, enfim, enquanto representantes da APAC, e em vós saúdo, evidentemente, o trabalho que a APAC tem vindo a desenvolver para uma humanização do sistema prisional em Portugal. Muito rapidamente, eu queria apenas dizer, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, que as 3 propostas de intervenção legislativa que aqui nos trazem, enfim, serão por nós assumidas como caderno de encargos. Ou seja, na verdade, a questão da regulamentação do trabalho em ambiente prisional é uma lacuna grave da nossa ordem jurídica e tem permitido que o trabalho desempenhado em meio prisional seja, digamos, peço-vos desculpa, como tinha que acontecer, exatamente. Portanto, que o trabalho desenvolvido em ambiente prisional seja violador de todas as normas básicas que exigimos que em termos sociais mais vastos sejam cumpridas e, portanto, sim, da nossa parte, todo o empenho em cumprir este desafio que nos trazem. Passo para o terceiro desafio dos mecanismos de recurso por violação de direitos nas prisões. O caso Petresco é conhecido, mas, digamos, eu creio que faz todo o sentido que o apoio jurídico e, nesse apoio jurídico, a existência de meios processuais próprios para a reclamação sobre violações de direitos fundamentais ocorridos em meio prisional possa ter concretização. E, portanto, estudaremos esta questão, naturalmente em conjunto convosco, desde logo, mas no sentido justamente de, a breve trecho, podermos avançar com o maior consenso possível com uma resposta para isto. E, finalmente, um terceiro ponto, rapidissimamente, que tem a ver com as casas de transição. Eu creio que é uma experiência que merece ser conhecida, desde logo, no que diz respeito à sua concretização em outros países muito importantes na defesa de direitos fundamentais, como são a Holanda, a Bélgica e outros, e, portanto, creio que é muito importante que essa experiência seja mais divulgada, porque ela permite, digamos, ter um tratamento da população reclusa, designadamente em final de cumprimento de pena, de uma forma que seja uma forma de efetiva ressocialização. E esse é o maior dos desafios que neste momento nós temos perante o sistema prisional português. É justamente o de um déficit muito acentuado de efetiva ressocialização. Nós temos cada vez mais uma burocratização, uma funcionalização do sistema de reinserção social, com enorme, digamos, desmotivação dos seus profissionais, não obstante toda a sua, enfim, boa vontade e todo o seu empenhamento, mas estão mergulhados em, digamos, em tarefas de natureza burocrática, e isso tem muito a ver com a escala. E essa é a grande questão também, ou seja, na verdade nós continuamos a insistir em, digamos, em unidades prisionais, em estabelecimentos prisionais de média grande dimensão, muito provavelmente, creio que essa é a explicação, por razões orçamentais. E isso rouba ao país uma abordagem adequada daquilo que é, adequada e atual daquilo que é justamente do que deve ser um sistema prisional vocacionado para a ressocialização, onde justamente a questão da escala é uma questão importantíssima. E, portanto, sim, casas de saída no sentido de haver uma intermediação entre o internamento em estabelecimento prisional e a atividade social normal, mas também uma reflexão que está a faltar no sentido de a escala das próprias unidades prisionais passar a ser completamente diferente. E há pouco aquela referência que traziam aqui do relatório da Provedoria de Justiça sobre Braga é muito ilustrativo disto mesmo. Portanto, da nossa parte, enfim, concluindo, há toda a disponibilidade para, digamos, analisarmos com as outras forças políticas esta hipótese que aqui nos colocam. Queremos que ela tem virtudes muito importantes. Precisamos de, evidentemente, despistar quaisquer, enfim, defeitos, quaisquer problemas que possam eventualmente ocorrer, e isso passa muito pelo conhecimento da experiência internacional a este respeito. Eu, uma vez mais, peço desculpa de me adiantar às outras forças políticas, mas os motivos são aqueles que foram ditos. Volto a agradecer esta possibilidade e para a doutora Inês Viterbo e para o doutor Duarte Fonseca envio uma saudação muito amistosa e uma admiração grande pelo trabalho que vem fazendo. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado José Manuel Pereza. Desejo-lhe uma boa reunião. Uma vez que iniciamos pelo Bloco de Esquerda, vamos então seguir a ordem crescente de representação e eu passo de imediato a palavra ao Sr. Deputado do PSD, Pedro Rodrigues,
a quem cumprimento. Faça favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento-a também. Aproveito para cumprimentar também a APAC, o Dr. Eduardo Fonseca e a Dra. Inês Viterbo, que também tive já a felicidade de conhecer, e agradeço também a simpatia com que receberam na APAC, mas sobretudo saúdo-vos pelo trabalho extraordinário que têm vindo a desenvolver naquilo que me parece, com franqueza, eu estou com o mesmo problema dos deputados da Manuel Pureza, o telefone estava mesmo à espera que eu começasse a falar para tocar, mas dizia eu que saúdo particularmente a APAC pelo extraordinário trabalho que tem desenvolvido naquele que me parece ser o grande desafio que se coloca ao sistema prisional em Portugal, que é a dignificação do cumprimento da pena. Nós hoje temos perante nós um conjunto de condenações do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, que o caso Petrescu é talvez o mais evidente, mas na sequência do qual decorreram já um conjunto, uma avalanche de queixas na mesma linha que caminhou a condenação do Estado português no caso Petrescu. Há efetivamente um problema de condições de dignificação e de dignidade nos estabelecimentos prisionais, há um problema de sobrelotação do parque prisional, há um problema que foi também levantado hoje pela APAC e que tem de resto sido trazido a esta subcomissão reiteradamente pelas entidades que temos ouvido nos últimos meses, que tem que ver com as condições do exercício do trabalho em contexto prisional nas mais variadas vertentes, que eu me escuso agora a desenvolver, mas que todos conhecemos. E há aqui, de facto, um outro problema que diz respeito ao grande desafio da dignificação do cumprimento da pena, que é a reinserção social e a ressocialização. O nosso Código de Execução de Penas elege a ressocialização e a reinserção social como o patamar último da política criminal, e a verdade é que temos muito a fazer nesse domínio e há muito por fazer nessa matéria. Portanto, eu quero saudar particularmente a APAC, não só pela sensibilização que tem feito nessa matéria, mas sobretudo pelo exercício concreto de ações e de atividades que têm contribuído para essa mesma ressocialização dos reclusos. E, portanto, eu julgo que este é o grande desafio que se coloca a qualquer ator nesta área, é trabalharmos em conjunto no sentido da dignificação do cumprimento das penas com as várias vertentes que se associam neste grande objetivo. E, nesse sentido, quero também deixar à APAC uma palavra não só de apreço, de gratidão, como cidadão português e como deputado preocupado com estas matérias, mas quero também dizer à APAC que, da nossa parte, estamos evidentemente muito disponíveis para desenvolver este debate nas várias propostas que aqui hoje trouxeram e outras que possam trazer, para que em conjunto possamos encontrar soluções que contribuam para a dignificação do cumprimento da pena. É isso que é fundamental, que consigamos em conjunto. E nesta matéria quero dizer também com toda a clareza, e quero também sublinhar neste contexto o esforço que todas as forças políticas, sem exceção, no âmbito desta subcomissão, têm demonstrado uma preocupação comum de caminharmos nesse sentido. Esta subcomissão tem sido um bom testemunho dessa comunhão de esforços, dessa preocupação comum com o objetivo nacional, que não pode deixar de ser o reforço da dignificação daqueles que estão em situação de reclusão e um reforço da dignificação do cumprimento das penas privativas de liberdade. E, nesse sentido, quero dizer à APAC, em nome do Grupo Parlamentar do PSD e em meu nome pessoal, que estamos evidentemente disponíveis não só para ponderar em conjunto com as outras forças políticas as propostas que aqui hoje nos trouxeram e que, de certa maneira, já me tinham também transmitido noutra ocasião, mas também dizer que, em conjunto com a APAC, queremos desenvolver este diálogo, este esforço de cooperação e olharmos e encararmos outros desafios que se possam colocar de acordo com a experiência que tem no trabalho diário nesta área tão crítica para a nossa comunidade. E, portanto, termino agradecendo uma vez mais a vossa disponibilidade, mas, sobretudo, exortando-vos a que continuem este trabalho central na sociedade civil, fazendo aquilo que também se espera da sociedade civil, que é não deixar para trás aqueles que tiveram momentos de infelicidade e que se encontram em determinada altura da sua vida
privados do exercício dos seus direitos plenos de cidadania. Quero exortar-vos a continuar o vosso trabalho e felicitar-vos pelo extraordinário contributo que têm dado neste âmbito e neste domínio. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado Pedro Rodrigues. E para terminar a ronda pelos partidos, eu passo a palavra ao Sr. Deputado Francisco Oliveira, do PS, a quem também cumprimento. Faça favor. Muito obrigado, Sra. Presidente, senhoras deputadas, senhores deputados. Pois, antes de mais, o meu agradecimento pela presença aqui dos representantes da APAC, neste caso do Dr. Duarte Fonseca e da Sra. Inês Vitero. É de facto interessante verificar, e para não dizer extraordinário, o trabalho que têm vindo a desenvolver. Eu tenho lido algumas coisas sobre o Brasil, efetivamente fazem aqui referência de que esta associação é uma associação já com uma larga experiência no que diz respeito ao Brasil, cerca de 40 anos, e que tem efetivamente métodos relativamente diferentes no sentido da ressocialização. Ora, sabemos nós as dificuldades existentes nos estabelecimentos prisionais portugueses, sabemos também as dificuldades imensas que temos relativamente à ressocialização dos reclusos e, nesse sentido, tudo o que sejam soluções para amenizar, para resolver, para solucionar a vida dos reclusos em cativeiro e, portanto, neste caso, nos presídios, é fundamental. Eu não tenho dúvida nenhuma, e à semelhança do que disse quer o Sr. Deputado José Manuel Pureza, quer o Sr. Deputado Pedro Rodrigues, de que estas três propostas são propostas extremamente interessantes. A regulamentação do trabalho é algo que é por demais evidente, não nos caberia outra solução que não a regulamentação efetiva do trabalho. O recluso é um ser humano que efetivamente está neste momento retido por razões que têm a ver com o sistema prisional, mas não lhe retira essa sua qualidade, nem a sua capacidade, nem os seus direitos, nem as suas formas de efetivamente poder prestar o trabalho. E nesse sentido, efetivamente, regulamentar da forma mais correta o trabalho. E eu juntava o primeiro ponto ao terceiro ponto, porque acho que a não regulamentação do trabalho ou um trabalho feito de forma não correta implicará, sem dúvida alguma, a violação dos direitos do próprio recluso. E, portanto, nesse sentido, não tenho dúvidas de que acompanharemos também a posição e o desenvolvimento destes projetos que eventualmente chegarão a bom termo. Quanto à questão das casas de transição, parece-me também extremamente importante a adaptação que os reclusos devem fazer para a liberdade e, naturalmente, que estas casas serão talvez um pouco mais difíceis de implementar no curto prazo, mas naturalmente não deixaremos de lutar por elas e de avançar no sentido de que as mesmas sejam uma realidade. Eu, no entanto, cingir-me-ia a umas questões talvez um pouco mais pessoais, menos estas questões genéricas que aqui foram referidas. Da vária documentação e literatura que referi, quer o Sr. Duarte Fonseca, quer a Sra. Inês Vitero, referiram que, por exemplo, no Brasil, a forma e este método que é utilizado implica que a reincidência seja na casa dos 10%, enquanto que num sistema tradicional apresenta uma reincidência de 85%. Dizem também que estas sessões que são feitas aos sábados de 15 em 15 dias são também discussões abertas e que eventualmente trazem à razão os reclusos de forma a que eles se possam reintegrar de forma mais correta junto da sociedade. E depois referem também uma questão que é importante, e é sempre importante, que é a redução para 1/3 do custo daquilo que seria o custo normal com um recluso e com a sua reinserção social. E eu, nesse sentido, gostaria de colocar à Sra. Graça Vitero e ao Dr. Duarte Fonseca quais os métodos, quais as ferramentas que efetivamente dispõem para que estas soluções possam ser então um sucesso e possam ter este sucesso com estas percentagens, o que para nós seria extremamente agradável, porque sabendo que num determinado universo, embora saibamos talvez que não seja o universo global
nem poderia ser de todos os reclusos, mas 10% de reincidência é algo relativamente baixo e que nós, de certeza absoluta, gostaríamos muito de ver implementado no nosso país relativamente a estas matérias, com, sem dúvida alguma, também a redução do valor do custo que, efetivamente, esta reinserção social poderá implicar. Mais uma vez, os meus agradecimentos pelo extraordinário trabalho que têm vindo a fazer e, naturalmente, colocando à vossa disposição e à disposição dos restantes grupos parlamentares para desenvolvermos estas propostas e outras que possam vir por aí. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado Francisco Oliveira. Terminada que está esta ronda pelos partidos, tenho o gosto de devolver a palavra ao Dr. Duarte Fonseca e à Dra. Inês Viterbo, para, em 15 minutos, tecerem os comentários que entenderem às intervenções a que acabamos de assistir. É vossa a palavra. Muito obrigado por todas as questões, todos os comentários, por toda a disponibilidade também demonstrada e que certamente iremos aproveitar e conversar mais também no futuro e com cada grupo. Relativamente, e começando aqui por um dos temas que foi referido em todas as intervenções, a questão do trabalho em meio prisional, também aproveitar para passar um bocadinho mais o que é a realidade. A realidade tal qual temos hoje em dia nos nossos sistemas prisionais, para além da questão da rotina prisional que não permite um tempo efetivo, útil de trabalho ou de envolvimento noutro tipo de atividades em meio prisional superior a 4, 5 horas por dia e, portanto, a discrepância para aquilo que é a normalização, o princípio da normalização consagrado nas regras de Mandela e da vida em sociedade, em que todos nós trabalhamos no mínimo 7, 8 horas, é difícil a tal ressocialização se nem os horários muitas vezes são comparáveis àquilo que é a vida em sociedade. Depois a questão do trabalho e os bons exemplos também que muitas vezes nos inspiramos e que a doutora Inês Viterbo referia, a questão, por exemplo, em Espanha do CIRE, para vos dar aqui um exemplo muito concreto daquilo que poderia ser feito em Portugal, para além da questão da regulamentação do trabalho e de toda a proteção social, que isso também conta, e do tempo efetivo de trabalho, depois para uma série de outras questões sociais. O CIRE, na Catalunha, é uma empresa pública que trabalha com mais de 200 empresas, um bocadinho como cá também já temos uma série de empresas que trabalham dentro do meio prisional e trabalha, inclusive, para dar um exemplo, com a indústria aeronáutica, portanto, setores de valor acrescentado enorme para a economia, mas também de diferenciação das próprias pessoas que se encontram reclusas ao nível das competências e depois da possível integração no mercado de trabalho pós. A regulamentação do trabalho em Espanha, do trabalho prisional, está prevista uma remuneração específica, mas existem casos em que, por exemplo, determinados países, nomeadamente, por exemplo, Itália, para referirmos um também a nível europeu, em que por cada 3 dias de trabalho existe a chamada remissão de pena, vai abatendo dias à pena pelo tempo que foi sendo também trabalhado. É uma forma de alinhar interesses entre o Estado prender menos tempo, que também fará uma poupança ao nível dos recursos, e motivar para o trabalho, porque, como sabemos, também temos cerca de 12 mil reclusos, mas nem todos dos 12 mil querem trabalhar e não podemos obrigar. E, portanto, para dar aqui alguns exemplos, e para dar um exemplo concreto vivido por nós, e que penso que saberão, o trabalho que fazemos na Reshape Ceramics, na oficina que temos em Caxias, e é assim um pouco por todo o país, o trabalho não é com as pessoas que empregamos. Não é? Nós contratualizamos, no fundo, com o estabelecimento prisional, é uma prestação de serviços que o estabelecimento prisional faz à APAC em produzir estas peças. E, portanto, é como se estas pessoas também muitas vezes não existissem e não está a contar tempo de trabalho para estas pessoas, e seria muito importante pensar-se em resolver isso, e teremos toda a disponibilidade aqui para cooperar e ajudar na legislação deste sentido. Do ponto de vista das casas e da taxa de reincidência, passarei aqui a palavra à doutora Inês Viterbo.
Então abordar só aqui três questões que foram abordadas, passando pelas casas, pelas taxas de reincidência e pelos custos, mas também falando da questão da reinserção e da transição para a liberdade, para dar este contexto que me parece que é relevante, que é, de facto, a passagem de situação de reclusão para a liberdade em Portugal ainda é uma passagem muitíssimo abrupta, em que, e isto veio-se a revelar quando do regime excepcional de flexibilização de penas motivado pela atual pandemia, em que houve situações, efetivamente, de algumas pessoas que saíram sem nenhum contexto de recuo e que, inclusivamente, pediram para regressar ao sistema prisional, que é um dado que deve, de facto, preocupar-nos bastante. Esta transição é abrupta também porque, apesar de existir o chamado regime aberto aos exteriores na execução da pena, que permitiria o trabalho no exterior e o regresso ao estabelecimento prisional, para terem, de acordo com os dados do relatório da Direção-Geral de Reinserção em Serviços Prisionais, em 2019 havia 183 reclusos com este regime, portanto menos de 1% da população global. Além disto, as próprias licenças administrativas para saída também são relativamente reduzidas e, portanto, a transição para a liberdade é muito abrupta. E daí acreditarmos nesta solução das casas de transição por uma aproximação mais gradual àquilo que é a vida em sociedade. E também temos percebido, através da avaliação da implementação do regime excepcional de flexibilização de penas, que do universo de reclusos que acabaram por ser libertados ao abrigo deste regime, a taxa de reincidência foi manifestamente baixa, contrariamente a algum alarmismo que surgiu como reação a esta medida. Em relação à transição para a liberdade, eram estes pontos que queria transmitir. Em relação à taxa de reincidência, então, os dados que o Sr. Deputado Francisco Oliveira trouxe aqui de uma taxa de reincidência de 10% nas casas da APAC do Brasil, por comparação com a taxa de reincidência existente no Brasil de 85%, esses são dados que nos são facultados pela APAC do Brasil, sendo que a realidade no Brasil é uma realidade muito particular, muito diferente da realidade portuguesa, e estas casas, ou a diferença de custos, tem muito que ver com a configuração concreta do sistema prisional tradicional e da implementação das casas em si. A APAC promoveu um estudo com a academia para ter uma noção mais abrangente de qual é que é o impacto destas casas de transição nas taxas de reincidência e de quais é que são os custos financeiros de implementação destas casas. E a dificuldade que existe, em primeiro lugar, dizer que, de acordo com a análise de estudos académicos produzidos sobre a realidade das casas de transição, vários estudos demonstram que, efetivamente, as casas de transição têm resultados ao nível da reincidência melhores do que os resultados de reincidência que existem nos sistemas prisionais comuns. Mesmo tendo em consideração o argumento válido que muitas vezes é trazido à colação de que as pessoas que preenchem os requisitos necessários para serem transferidas para uma casa de transição são já de si um público menos propenso ou mais propenso a um trabalho de reinserção. E, portanto, os resultados poderiam ser viciados por esta circunstância, mas mesmo estudos feitos com testes de grupo para desviar este argumento demonstram que as casas de transição têm, de facto, efeitos benéficos na prevenção da reincidência. Qual é que é a dificuldade em relação a custos? E os dois temas da reincidência e dos custos estão interligados. A dificuldade é a de compreendermos desde o início que a reincidência representa um custo em si mesmo e, portanto, ao investirmos num sistema e estudos também demonstram que a experiência de prisão como ela existe hoje em dia contribui muitas vezes para um aumento na reincidência, de perceber que o dinheiro que é investido em sistemas prisionais como existem hoje em dia tem um custo em si mesmo, mas tem também o custo da reincidência que venha a verificar-se no momento posterior. Ora, e aqui um parênteses para dizer que é efetivamente preocupante que se a finalidade do sistema prisional português é
a da prevenção da reincidência, ou uma das principais finalidades é essa, não existir um dado público em Portugal relativamente à taxa oficial de reincidência deveria ser um fator de enorme preocupação, porque não é possível avaliar um sistema sem avaliar se o sistema cumpre a finalidade a que se compromete a atingir. E, portanto, o custo da reincidência é um custo financeiro em si mesmo. Em relação aos custos financeiros diretos dos sistemas prisionais, os custos vão variar muito, e também a resposta à questão do Sr. Deputado Francisco Oliveira, que esta referência de 1/3 do custo normal é relativamente à realidade brasileira. Qual é que é a dificuldade do ponto de vista financeiro e económico na análise destes casos? É que existe uma enorme heterogeneidade, não só nas prisões tradicionais em si. Portanto, em Portugal existem as chamadas prisões comarcãs com menos de 60 pessoas, algumas, e existem prisões sobrelotadas com mais de 1000 pessoas, como é o caso do estabelecimento prisional de Custóias. Esta disparidade torna difícil analisar objetivamente qual é que é o custo de detenção por pessoa num sistema prisional concreto. O mesmo se verifica em relação a casas de transição. Nesta realidade, vários projetos que fomos conhecendo implementados em vários Estados-membros, existe uma grande diversidade de custos, porque, em alguns casos, existem uma contratação de, por exemplo, 12 pessoas por staff de cada casa. Noutros casos, existe uma pessoa contratada a tempo inteiro e uma enorme base de voluntários e de envolvimento da sociedade civil nas metodologias que são implementadas nas casas. E, portanto, também em função da composição dos recursos humanos de cada uma destas casas, os custos vão variar significativamente. No caso das casas APAC no Brasil, o facto de não existirem guardas prisionais, por exemplo, nestas casas, reduz significativamente os custos de recursos humanos. O facto de existir um envolvimento grande da sociedade civil e de trabalho voluntário nestas casas reduz também significativamente os custos destas casas. Isto para dizer, e espero que respondendo à pergunta, que do universo de taxas de reincidência que avaliámos nos vários projetos com apoio da Academia, concluímos que existem de facto taxas de reincidência inferiores nestas casas e que as taxas que apresentam o Brasil não são as únicas que existem para estudo, e também dizer que é possível criar, e teremos todo o interesse nisso, e prestar apoio não só em termos de política legislativa, mas também em termos de estudo financeiro, criar de facto modelos que sejam financeiramente benéficos, mesmo do ponto de vista de gestão do orçamento público. Não sei se respondi completamente às questões que foram colocadas, espero que sim, mas estamos a dizer também que concretamente existe, ou temos vindo a preparar de uma forma muito detalhada, uma proposta de alteração legislativa muito concreta para a alteração ao Código Penal e ao Código de Execução de Penas, que viabiliza a implementação de casas de transição em Portugal, num estudo que inclui não só uma proposta técnica, mas também uma análise detalhada de cada um destes casos implementado noutros Estados-membros e da legislação que analisámos noutros Estados-membros. E teríamos, não era este o momento nem o tempo adequado para a apresentação com detalhe dessa proposta, mas que temos todo o interesse em solicitar uma reunião com cada um dos grupos parlamentares para a apresentação desta proposta e, portanto, na sequência desta audição, iremos enviar, de facto, esse pedido de reunião com cada um dos senhores deputados, se nisso também tiverem interesse. Muito obrigada à doutora Inês Viterbo e ao doutor Duarte Fonseca. Eu queria reiterar em nome da Comissão os meus agradecimentos iniciais pela vossa disponibilidade, pelo contributo que deixaram e pela forma como concretizaram esse contributo nas vossas propostas, e endereçar-vos também, e faço em meu nome pessoal e em nome das senhoras e dos senhores deputados que integram a subcomissão, uma palavra de reconhecimento profundo pelo trabalho que desenvolvem e, além de ficarmos a aguardar então a apresentação dessa vossa proposta legislativa, formulo aqui também votos de que no futuro a subcomissão e a vossa associação se voltem a encontrar, uma vez que nos move um mesmo objetivo e o contributo de quem está no terreno e todos os dias trabalha, como é o vosso caso, procurando dar um contributo positivo e que esse contributo se traduza na melhoria
efetiva da vida de quem, por circunstâncias várias, passa pelo sistema prisional. Esse objetivo, dizia eu, é comum à subcomissão e à vossa associação, portanto, com certeza que no futuro teremos outras oportunidades de nos encontrarmos. Até lá, desejo-vos a continuação de uma boa semana. Muito obrigada mais uma vez. Obrigado. Obrigada. Agradeço também às senhoras e aos senhores deputados e está terminada esta reunião.